E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Sobrecapa, o canal do YouTube do Ultimato do Bacon, que você pode acessar aqui no link que a gente está deixando para você. ultimatodobacon.com é o nosso site, com guias, listas, matérias e muito mais conteúdo de todo o assunto que um bom nerd gosta, como HQs, filmes, séries e muito mais. Vou deixar aquele recado de sempre para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá, hoje para falar de filmes de viagem no tempo e séries de viagem no tempo, a nossa lista que também tá o link aí para vocês, tá aqui de volta ele, o fundador do Ultimato do Bacon, senhor Diego Brice. Salve, Diegão, quanto tempo que a gente não grava, hein, parceiro? Pois é, não posso nem deixar de perguntar, do que será que nós vamos falar mal hoje, né? Já que isso aí, para quem pegou o Sobrecast, ouvia isso todo o programa, né? Essa Então, menção honrosa dá até aquela emoçãozinha no coração, né, velho? Que era, a gente gravava sempre, a gente tinha uma audiência pequena, mas uma audiência fiel. Era uma galera que até hoje, sabia cada bordão e cada opinião que a gente dava no Sobrecast. que tá até hoje perseguindo aí. Inclusive, colecionamos alguns inimigos, né, inimigo aí, que é o cara do dislike. Vamos lá. Então, Alexandre, hoje a gente vai falar de que a gente vai falar mal hoje? Diga lá. Vamos lá, cara. Acho que hoje não tem nem tempo para falar mal de nada. Vou falar para você puxar o nosso primeiro filme de melhores filmes de viagem no tempo. Eu acho que esse é unanimidade para todo mundo que cresceu nos anos 80 e todo mundo que cresceu nos anos 90 e quem é dos anos 2000, 2010 e ainda não conhece, é lição de casa, né? Precisa parar o que estiver fazendo e assistir a trilogia hoje. Você sabe do que a gente tá Então, falando, né? é claro, né? A gente está falando do DeLorean, Marty McFly e De Volta para o Futuro, né? Que é a trilogia aí, apesar de eu desconsiderar um pouco o terceiro filme, mas é sensacional. Eu considero de longe o melhor filme feito assim, com viagem no tempo, no quesito assim, ele é bem completo. Tem filmes que a teoria funciona melhor, que a ficção é um pouco mais robusta, né? Mas eu acho que o De Volta para o Futuro ele é impecável assim na proposta dele. Todo mundo gosta de citar um furo ou outro, né, cara? Mas assim, sinceramente, eu acho De Volta para o Futuro perfeito, cara. Em especial o 2. O 2 é o meu favorito com aquele final ali, que é um plot twist. Pô, mas, cara, a primeira vez que eu só de lembrar, assim, eu fico arrepiado. Primeira vez que eu vi o De Volta para o Futuro 2 foi bem marcante, é impressionante, cara. Eu não podia deixar de ir buscar lá, ó, o DeLoreanzinho, até a plaquinha Out of Time aqui, ó, porque é um clássico. E eu vou te confessar, Diegão, pra mim, ao longo do tempo, os filmes mudaram de importância, sabe? Quando eu era mais novo, eu curtia muito o 2, eu achava que o 2 era o melhor de todos. Depois teve uma época que eu achava o 1 realmente o mais fantástico. Eu acho que a cena do show no final, né? Dele tocando a guitarra estilo Ed Van Halen, depois de tocar o Martin, né? Que ele fala o Chuck Berry e tal. E daí ele Bota o fala cara pra ouvir Marvin. no telefone, assim, né? Pô, muito legal, É cara. sensacional aquela cena. E aí depois, cara, eu tava numa pegada mais Velho Oeste e eu curtia demais o 3. Hoje em dia, pra mim, cara, a trilogia é incrível, assim, eu acho. Porque o que o 3 tem, que começou a me pegar, cara, ele tem aquela jogada do steampunk, né? Ele não exagera no steampunk, porque ele tem que ter elementos mais de época, né? Porque Sim. ele tá falando realmente do Velho Oeste real. Mas ele insere, cara, Putz, cara, a hora que o Doc faz a máquina de gelo, aquilo é muito retrofuturista. Ele tira os óculos assim, daí duas pedrinhas de gelo, uma máquina do tamanho de uma sala. É genial. Eu acho que assim, as sacadas que o Robert Zemeckis tem naquele filme são geniais, geniais. Não dava pra deixar ele de fora. É isso que você falou. Ele tem plot twists que marcaram a época e ele tem referências e estruturas narrativas que até hoje a galera copia ou usa de inspiração. Tá aí o filme nacional Moura, que não me deixa mentir. Ele é, né, uma homenagem ao De Volta para o Futuro, escrita e copiado em vários pontos, não como cópia, mas como uma baita de uma menção. Então acho que é um ótimo filme pra gente falar. Se você
é nascido depois dos anos 2000, ou até antes, mas enfim, a probabilidade dos nascidos depois de 2007 não conhecerem o De Volta para o Futuro é maior. Então, se você nasceu depois de 2007 e ainda não viu, corre para ver, porque isso é uma pérola do cinema. As cenas são maravilhosas. Agora, sou o Darth Vader do planeta Vulcano, é sensacional, né, cara? Não, aquilo ali Você falou isso, o De Volta para o Futuro, a trilogia, ela é bem completa. Você tem o primeiro filme que ele é mais um filme de aventura mesmo. Ele não explora muito aquele lado da ficção científica. Ele não é futurista, ele vai pro passado, né? Então tem aquele lance lá, aquelas coisas mais adolescentes também. E até hoje, cara, é sensacional, assim. O 2 ele tem essa coisa mais de ficção científica, né? Mostra o futuro, então tem todas aquelas coisas lá que depois a gente viu que aconteceram mesmo, né? Pô, até aquela coisa do tubarão ali, pô, isso é bem marcante, o skate que voa, como é que é o nome? Hoverboard. Hoverboard, essa parada aí. E muita coisa ali, né? E o 3 é essa coisa do steampunk. Então, assim, é uma trilogia bem completa, eles são filmes bem diferentes. Eu gosto do 2 por causa do plot, assim, o que mais me ganha no 2 é o plot twist no final. O lance do correio lá, da carta, aquilo ali pra mim, cara, até hoje quando eu vejo aquilo ali eu falo, pô, o cara foi um gênio. Sacada genial, foi genial. Pô, deixar o Western Union, cara, que já existia naquela época e existe até hoje. Sacada genial, é genial, genial. Mano, vou puxar o segundo filme da lista, então. Eu vou colocar um que mexeu comigo, assim, anos 90, 1995, 94, eu não lembro exatamente qual era a data, mas começou a passar isso daí na TV a cabo. A gente, pela primeira vez, a gente tava com TV a cabo em casa. E a HBO passava, sei lá, tinha 10 filmes que passavam o dia inteiro em loop, né? Passava os 12 Macacos, que é o que tá na lista, aí passava o Peixe, o Relógio, o Favor e o Peixe Muito Grande, sei lá, que era um com Jeff Goldblum, e daí terminava o último filme, eles começavam a passar de novo o primeiro da lista. Então, vira e mexe, cara, você ligava a televisão e ia ver o que tava passando na HBO, tava passando 12 Macacos. E eu nunca conseguia pegar, apesar de ter as revistinhas com o horário que começava o filme, eu nunca conseguia chegar num horário que eu pegasse o começo dos 12 Macacos. Então, eu nunca entendia aquele, né, como é que o Corbin foi parar no passado e tudo mais. Eu sempre chegava naquela parte em que ele tá lá perdido tentando falar com a psicóloga e ela fala, meu, tem um stalker aqui querendo me atacar. Pra quem não sabe, Os 12 Macacos é um filme do Terry Gilliam com o Bruce Willis no papel principal e ele volta no tempo e ele tenta impedir que o exército dos 12 macacos provoquem, né, uma disseminação de um vírus no mundo que vai dizimar a população e forçar com que a população no futuro viva em subterrâneos e tudo mais. O pessoal do futuro não tem muita informação de como isso aconteceu, então com os fragmentos de informação que eles têm, eles mandam alguns prisioneiros ali, para os prisioneiros diminuírem a própria pena, eles são mandados para o passado para tentar descobrir mais informações de como foi essa liberação do vírus e a causa da pandemia que quase exterminou a humanidade. E o que eu acho muito louco, cara, é que o Terry Gilliam tenta narrar isso do ponto de vista do Corbin, né? Então você não entende às vezes, ou a narrativa ela não é totalmente linear. Tem trechos inteiros da narrativa que ela é totalmente fragmentada e você vai pegando e vai estruturando o que aconteceu ao longo do filme. Então é aquele tipo de filme que, se você puder assistir mais de uma vez, é importante que você faça isso, porque tem coisas que na primeira assistida você não pega. Ele vai primeiro pro passado, depois ele volta, porque a viagem do tempo do 12 Macacos ela não é muito precisa, né, na data de chegada. Então eles mandam o cara pro passado, mas às vezes ele não chega exatamente onde ele precisava e ele fica quicando de um lado pro outro no tempo e cara, pra mim é sensacional. Tem uma coisa que pra mim é o mais legal, é a forma como ele se comunica com o futuro. Que ele liga pra uma loja de aspiradores lá e deixa recado na secretária eletrônica dos caras. E aí no futuro o exército lá, né, os cientistas lá reconstituem a mensagem da secretária eletrônica e aí conseguem mandar alguém pro passado para ajudar. E por último o lance de que, mesmo isso, muitas vezes no filme se questiona se na verdade o Corbin não é um cara que tá maluco da cabeça e imaginando essa coisa de viagem no tempo. Então ele fala, cara, não,
Você é um cara que nasceu aqui, cresceu aqui, e aí você tá numa síndrome de negação aí, e criando essa história de viagem no tempo e tudo mais, para aceitar a tua realidade, que é uma realidade difícil, né? Então eu acho um dos tops pra mim, assim, na moral. Os Dois Macacos ele é um filme até bem complexo, né, cara? Por exemplo, quando você falou, eu começava a ver do início, do meio, pô, não faz diferença, no final das contas, pode estourar o filme, continua sendo tão difícil de entender quanto se você vê ele da forma linear. É bacana, tem aquele lance do ciclo, né? Aquelas histórias de viagem no tempo que tipo, são cíclicas, né? É bem legal, cara. Tem uns lances assim que até pareciam loucuras no passado, naquela época, e hoje a gente vê assim e fala, pô, olha, cara, a gente não tá muito distante disso aí, não, hein? Não é difícil, não. Entendeu? Ainda mais as coisas por acidente, assim, como. Bom, enfim, não vamos dar spoiler. Vai lá, assiste, quebra a cabeça, fujam da série, parece que a série não agrega muito. Importante deixar registrado que a série. Série não, né, Alexandre? Eu vou falar pra você, Brice, que você tocou num ponto importante, cara. A série, eu tentei, tá? Eu sou tão fã dos Doze Macacos, que eu tentei acompanhar a série. Eu abandonei, meu, pra metade ali eu larguei, eu falei, deixa pra lá, porque o começo da série, ela tem muito elemento do filme, mas executado de uma forma que não é tão legal quanto a do filme. Então, só assim, pô, eu tô vendo de novo o material, só que mais mal feito. Então, pra que eu quero ver isso? Aí nos Justo. pontos em que eles tentam explorar mais né, o passado do Corbin, ou seja, a vida dele no futuro, cara, eles entram numa seara totalmente desnecessária, que parece aquela a famosa encheção de linguiça. Então você olha e você fala assim, cara, por que eu tô perdendo tempo com essa série? O filme me mostra tudo o que eu preciso de uma forma extremamente inovadora e a série não tá fazendo isso. É que nem você ter, por exemplo, o Homem de Aço, vai, do Zack Snyder, e você tem uma versão CW da mesma história do Homem de Aço. Você fala, cara, você não precisa. O Lois e Superman lá, o seriado, é legal justamente porque mostra um outro tipo de história. Se você tivesse uma cópia do Homem de Aço do Zack Snyder numa versão água com açúcar pra TV, você ia falar, meu, por que eu tô perdendo tempo com isso? Então, passem longe da série. Com certeza. Vamos lá. O que a gente tem de Vai próximo pro aí dali? terceiro aí. Agora é tudo, Diegão. Agora a gente vai falar da Máquina do Tempo, né? Que é um clássico. Ele foi de 2002, né, Alexandre? É de 2002. 2002. E, pô, é um filme Isso. assim que Tem o eu lembro quando. original, né? Tem o original antigão Isso. também, que A é gente tá falando, sensacional, mas a gente vai falando de a gente tá 2002. falando que o de 2002 ele ficou tão bom quanto, né? Eu acho que ele ficou melhor até. Entendeu? Eu gosto muito desse filme. Eu lembro até hoje como é que eu vi esse filme. Meu pai chegou em casa com uma VHS. Pô, esse filme aqui é bom. Ele botou lá, ele não gostou porque ele não entendeu alguma coisa lá. Aí ele ficou meio irritado. Eu ficava assistindo aquele filme ali e eu achava sensacional. Que tinha aquela coisa do what if, né? Que tudo, pô, não adianta. O destino é inexorável, né? É mais ou menos isso que o filme diz, né? E tem todo aquele final lá que, depois de uma ficção, ele se torna uma aventura, né? Que o cara vai pro futuro do futuro do futuro do futuro e chega lá, tá tudo meio destruído, diferente. É legal ver ele transitando assim na máquina, que ele vai passando por diversas épocas. Assim. Então ele vai vendo. Você não explica muito o que aconteceu para chegar naquele futuro apocalíptico ali, mas você entende a partir dos fragmentos do que ele vê. Entendeu? Então, é um filme muito inteligente, ele não é muito difícil de entender, porque ele acaba se tornando até uma aventura, né? Mas ele tem uma coisa emocional, uma coisa meio filosófica, assim. Eu acho o final desse filme muito bonito, sabe? O final, quando o amigo dele vai, que mostra no passado de onde ele veio, né? Do ponto de partida dele. E eu acho muito bonito esse filme, assim, no geral. Tem também aquele lance lá na parte mais aventura, assim, né? Tem um lance até que fica meio de terror, assim, quase, né? Tem as criaturas lá do subterrâneo, os Morlocks, né? E, pô, é bem bacana esse filme. Eu gosto dessa coisa mais filosófica dele, assim, de que às vezes você tenta mudar demais as coisas, mas o destino é meio inexorável ali, dentro da realidade estabelecida nesse filme, né? É um filme de ficção, então ficção é ficção. O que eu acho bacana, cara, é que pra gente, nos anos 80, o filme original tinha mais ou menos a mesma distância, né? Que esse filme tem pra agora. Quer dizer, esse filme pra agora são 20 anos. Se a gente falar dos anos 60 para os anos 80, são 20 anos. Então, quando eu assisti o original, que passou, sei lá, numa dessas
sessões da tarde aí, ou da Globo, ou da Bandeirantes, sei lá da onde, e eu assisti o original, me pegou do mesmo jeito que esse filme de 2002 vai pegar o público de hoje em dia. Se você for pensar que algumas coisas, sei lá, o efeito já tá um pouquinho datado nesse de 2002, quando eu assisti o da década de 60, foi a mesma sensação. Então, em 1980, na década de 80, o original funcionava muito bem. Então eu tenho um grande carinho pelos dois, mais ou menos da mesma forma, porque quando saiu esse do Mark Wahlberg, eu falei, poxa, olha que legal. É mais ou menos a mesma estrutura, mais ou menos a mesma história, porque ambos bebem no livro do H.G. Wells, né? E aí a execução tá um pouco mais, né? Para 2002, tava realmente com a tecnologia de ponta da época. Então eu recomendo tanto que você veja esse que o Brice indicou, quanto o original. Se você não tiver preconceito com efeito especial datado, você está falando de um filme da década de 60 aí, ele realmente vale muito a pena, porque os dois são muito, muito bem feitos. E leia o livro também, né? Por que não? O lance ali das criaturas são efeitos práticos, né? Então, cara, esse filme, assim, não tem muito o que falar dele, assim, é um filme tão impecável quanto qualquer um que a gente colocou na lista aí, né? Eu vou mudar completamente, Brice, para a gente sair da coisa mais séria, porque, sério, a Máquina do Tempo, mais do que a viagem no tempo em si, é legal, é justamente essa discussão filosófica, né? Dele se distanciar tanto no futuro que ele acaba voltando a um passado e uma involução do planeta, né? E da espécie. E a gente tá falando de uma discussão super séria. Então eu vou chutar o balde, vamos pro outro extremo, que é como fazer filme de viagem do tempo, que é comédia. A gente tem alguns ali na lista que são de comédia, tem mais um além desse, mas eu vou falar de Bill e Ted, cara, que na verdade agora é uma trilogia, né? Nos anos 80, 90 eram 2 filmes, mas saiu finalmente agora o terceiro capítulo da saga. E Bill e Ted é sensacional, cara. Os caras usam uma cabine telefônica para viajar no tempo. Então, assim, alta referência a Doctor Who ali, né? Que eles colocaram. E cara, é sensacional. Bill e Ted são 2 caras totalmente malucos viajando no tempo e armando altas confusões, aquelas chamadas de filme de sessão da tarde, né, cara? Passava no SBT o Bill e Ted. Eu lembro que passava sempre o 2. E o primeiro era dificílimo de passar, quase não passava. Mas o 2 era meio que passava sempre. E o 2 era na Globo e o 1 era no SBT. Tinha uma coisa assim, cara. Não tinha alguma coisa assim, é verdade. A Então, gente quase não via um, é o que você falou, era raro ver o 1. Era difícil. Eu lembro que eu tinha visto 2 diversas vezes, com aquele final maluco lá do show, né? E o primeiro mesmo eu fui ver o quê? Muito tempo depois e eu fiquei assim, caramba, é muito melhor. O primeiro é muito legal, cara. Nossa, cara, o primeiro festival de loucura lá. Eles estão fazendo um trabalho de história, né? Uma parada dessa, né? Caraca, pô. Nossa, isso aí, eu não sei como é que tá. Não sei se tem esses filmes nos streaming aí, mas, cara, esse é um clássico dos clássicos, assim, da viagem no tempo. E da comédia também, né? Sim, e ele foi tão clássico na época, ele teve tanta resposta positiva, porque eles não usaram muita grana para fazer, não, né? E ele deu um belo retorno de bilheteria, a ponto deles desenvolverem o desenho animado, né? Então, tinha o desenho animado do Bill e Ted ali, e o 2, cara, tem momentos clássicos, né? Eles fazem, inclusive, menção ao filme do Bergman lá, O Sétimo Selo, né? O duelo de xadrez com a morte. E aí eles fazem, velho, várias paradas, fazem uma gincana com a morte. E é hilário pra quem conhece referência de cinema e tal. Tem vários easter eggs, várias zoeirinhas com outras produções da época. E é isso, o final deles no show, precisa tocar, mas eles não tocavam bem, eles dão uma viajada no tempo, voltam velhões, barbudões, estilo ZZ Top, assim, estilo Billy Gibbons, e começam a tocar moendo no palco e a morte tocando baixo ali. Cara, é sensacional. Eu acho muito, muito bom. Mal saudade dessa época que os filmes eram simples assim, né, cara? Não tinha tanto hater na internet, porque não tinha internet, né, cara? Então você podia fazer o filme que você quisesse, que você não ia ter o pessoal xingando ou protestando na internet, falando, como assim você ousa mudar o meu personagem? Tipo, como assim vocês ousam fazer comédia com o filme do Bergman, sabe? O próximo da lista aí, que na verdade é uma série, né? Que na lista ele tem lá são filmes e séries. Então a gente botou o Tales from the Loop,
que é o Contos do Loop, que é uma série original na Amazon baseada em pinturas, né? Obras de arte de um. É um sueco, né, Alexandre? Não me lembro agora. Eu não me Sei que é recordo um se ele é sueco ou holandês, mas tem na matéria, tá certinho o nome dele lá. E Simon, ele é fazia sueco, isso, né? Fazia Simon pinturas Simon. com essa jogada, falando muito da passagem do tempo e dessa conexão nossa cada vez mais com tecnologia e com coisas, sei lá, impossíveis, elementos sci-fi. É bacana que eles tiraram, né, um roteiro a partir de pinturas, eu achei muito legal essa premissa, sabe? É. E eu citei justamente nesse ponto que eu estava falando da importância da história, porque o Tales from the Loop ele é uma série assim que ele é bem diferente, ele é uma série até meio emocionalmente pesada. Ela não é difícil de você entender porque ela não explica nada. Então, se você for assistir a série querendo mas por que isso aconteceu, cara, não é. É aquela coisa de que certas atitudes, certos acontecimentos não têm volta. E é uma coisa angustiante, né? Tu fica com uma angústia, assim. É uma série que ela é muito emotiva também, tanto de trilha sonora. Tem dois episódios em especial ali que são bem emocionantes, que é o episódio 4, se eu não me engano, e o último, né? Que é onde ele meio que fecha todas as pontas da série, assim, nas narrativas, né? Aí você entende mais ou menos a mensagem de tudo aquilo que você estava vendo. Entendeu? E o quão legal da série? Porque ela é focada na história. Não importa, você não tem grandes coisas. Ali a história é o principal, entendeu? Existe um foco muito grande na história, na emoção que a história quer passar, na mensagem, naquela questão filosófica, moral, entendeu? Aquelas dualidades do que é certo e errado, até onde isso é errado. E tem temas como o perdão, assim, né? Ela mexe muito, a maneira como. Esse episódio que eu gosto mais, que é o 4, que é o do idoso lá, que, pô, é aquela coisa que ele fala para uma mulher lá num determinado momento lá, que ele fala, tire férias, aproveite, tipo assim, dizendo para ela aproveitar mais a vida, que, sabe, aí, pô, cara, Tales from the Loop é uma série assim, eu sei que não é para muita gente. Muita gente vai torcer o narizinho porque ela não explica nada do que tá rolando e você fica meio, pô, mas é sério que isso vai acabar assim? A vida não é assim, pô. Às vezes a gente tá andando na rua, tropeça ali e acabou, sabe? Então a série ela é meio crua, ela é um corte seco. É isso aí. Eu acho que, meu, mais do que. Você fala do episódio 4 e eu concordo, é um dos mais emocionantes e tal, mas eu acho que ele é. A série é toda calcada nisso, né? O próprio primeiro episódio, né? Que a mãe da menina some e você não sabe por quê e como e para onde ela foi. O Tales from the Loop exige que você embarque na viagem e você embarque na história que está querendo ser contada ali. Então eu acho que realmente, se você embarcar, se você entender a proposta, cara, é uma das melhores coisas que já foram feitas em termos de, sei lá, usar a linguagem de cinema e de televisão para provocar uma reflexão de vida. Eu acho que tá num nível quase sonhos do Akira Kurosawa, sabe? Porque eles têm realmente tem uma levada muito, muito, muito profunda. A camada dela tem várias camadas, mas a primeira camada narrativa, como o Brice falou, ela não é simples, ela não é fácil. Então teria que ser algo para alguém que já está acostumado a embarcar nas narrativas literárias. Sim. E, para continuar aí na parte das séries, Alexandre, fala um pouquinho de Doctor Who, que isso aí eu sei que você é o especialista, você é o cara que gosta de Doctor Who. Vou ser muito honesto com você. Tu acredita que eu só assisti um episódio do Doctor Who, não sei se foi de qual temporada, porque tem esse negócio, Doctor Who é uma série que tá no ar, sei lá, desde 1520, não sei. Tem até aquela história lá de 1520. que perderam lá as gravações dos primeiros episódios clássicos lá, né? Aí, ó. Eu tenho que colocar aqui a minha Ai, TARDIS, que é uma abreviação para Temporal, então enfim, é uma máquina do tempo. beleza. E essa é a TARDIS, e esse daqui é o 11º e o 10º Doutor, vamos mostrando eles aqui. A grande real, cara, do Doctor Who, o legal é o seguinte, você tem a série clássica que começou nos anos 60, né? 63, se eu não estou enganado. Aquela série começou super bem, começou com níveis de audiência incríveis, mas o ator que fazia a série, ele estava ficando senil, né? Eu não me lembro se ele tinha Alzheimer ou se ele só estava ficando senil mesmo, então ele dava muito trabalho durante as gravações. Tem um filme
que narra isso. Inclusive é o David Bradley que faz o papel do ator que fazia o doutor. Ele fez esse filme e depois eles chamaram o David Bradley para fazer o papel do primeiro doutor num episódio recente, quando o Peter Capaldi deixou de ser o doutor. Enfim, nesse filme narra a história de como o ator foi ficando velho e eles falam, a gente precisa trocar o ator. Mas como fazer isso sem destruir a série, né? A série estava com picos de audiência gigantescos na BBC, e aí eles criaram essa mitologia de que por ser alienígena, né, o doutor ele vem do planeta chamado Gallifrey, e por ser um Gallifreyano, ele consegue se regenerar. Então chega num momento da vida em que ele passa por uma mudança, e aí essa regeneração muda o jeito do cara, o aspecto físico, muda inclusive o sexo. Inclusive a gente viu recentemente a Jodie Whittaker assumindo como a nova doutora, né, que ela tá no cargo de doutora até agora. E foi genial, porque daí eles conseguiram arrastar por mais de 50 anos já a série. Toda vez que um ator cansa ou quer sair do papel, ou eles sentem a necessidade de renovar, o doutor passa por alguma coisa ali e acaba se regenerando numa nova vida ali. E tem um episódio que é ótimo, que é quando entra o 11º doutor, que ele vai pra cozinha e ele começa a comer coisas. Ele começa a experimentar coisas e ele fala, eu gostava disso. Ele põe na boca, não gosto mais. Porque ele tá tentando definir, ele tá com vontade de comer alguma coisa e ele não sabe o que é. Porque ele tem novos gostos, ele tem novos maneirismos, ele tem até novo temperamento, enfim. O cara muda totalmente. E o legal do Doctor é justamente essa coisa da viagem no tempo. Ele explora a viagem no espaço e no tempo. Então imagina uma mistura de Volta para o Futuro com Star Wars e com Star Trek. Doctor mistura tudo isso sempre numa pegada muito familiar. Então o que é legal do Doctor é que ele tem uma apresentação em camadas estilo Simpsons. Você pode pôr uma criança para ver, você vai entender a crítica que ele está fazendo ou alguma piadinha que está sendo feita para o público adulto, mas você pode assistir junto com seus filhos, porque ela é family friendly, né? Ela é amigável para a família. Tem episódios assustadores, por exemplo, dos anjos chorões lá, né? Dos Weeping Angels, que é o Blink, né? É assustador, né? A premissa, só para resumir e fechar aqui a indicação, a premissa é de que os anjos de cemitério eles são, na verdade, entidades alienígenas. Então, a hora que você não tá olhando para eles, eles se movem. Então, cara, é assustador porque o cara pisca, o anjo tá na cara dele ali querendo levar ele pra fenda no tempo lá, tal, enfim. É sensacional, é um dos episódios mais assustadores de Doctor que eu já assisti, mas tem outros mais leves e mais tranquilos para ver com a família. Só para a gente fechar a questão do Doctor, eu quero fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é uma pergunta que todo mundo faz. Dá para assistir Doctor Who, tipo assim, isoladamente, por episódios, ou ele tem as tramas são conectadas? Então, tem alguns pontos de entrada muito bons para o Doctor Who. Se você quiser pegar a série nova do começo, a série nova começou em 2005. Então dá para você achar em algum... Quer dizer, é difícil de achar em streaming, você teria que partir para meios não muito corretos aí e assistir as temporadas. Tinha tudo no Netflix, tá? Quando eu assisti desde a nova temporada pelo Netflix, mas infelizmente os acordos e contratos saiu, depois voltou alguma coisa dos episódios, mas enfim, você consegue pegar do 9º Doutor pra frente, tranquilo, a gente começou assim. Eu e a Monique a gente começou a ver do 9º Doutor pra frente e agora a gente já tá com um ritmo bem pesado. A 14ª Doutora começou agora em 2018, se eu não estou enganado. É outro ponto legal de início, porque o Chris Chibnall, que é o showrunner atual, ele quis dar essa coisa meio que de um soft boot. Então ela começa ali e ele começa, tipo, ele zera meio que o cânone, sabe? As temporadas anteriores falava muito das histórias passadas e mexia muito com coisas de toda a história do Doctor, e a partir da entrada da Jodie Whittaker como doutora, eles meio que abandonaram de falar muito das histórias do passado. Então se você começar a ver dela pra frente, você vai ter o ritmo das histórias e você vai entender qual é a mitologia do personagem. Se você quiser ver
episódios isolados, tem uma série de listas na internet falando quais são os melhores episódios e dá tranquilamente para você assistir aquele episódio da semana. Tem um com o Van Gogh, por exemplo, que é maravilhoso. É maravilhoso. Eu choro toda vez que eu assisto porque é sensacional, assim. Uma homenagem ao Van Gogh, pintor. Tem esse, o Blink, dá para ver tranquilo, até porque o Blink especificamente, o Doctor quase não aparece, né? Eles estão meio que nos bastidores ali, e o episódio é focado num outro personagem que não tem nada a ver com a mitologia. Então tem vários episódios que, se você não quiser acompanhar a Doctor, você pode assistir só aquele episódio e ser feliz. Bacana. Interessante. E da lista aí da próxima das séries, a gente não tem como não falar de séries de viagem no tempo e não ao menos citar Dark. Uma série que eu tinha uma grande expectativa aí, mas confesso que pesaram demais a mão na complexidade e o cara acabou se afundando ali num roteiro. Ele ficou tentando esconder tantas cartas que ele tinha que no final acabou ficando meio assim, pô, cara, não era isso aí que era para acontecer, né? Mas tudo bem, a gente aceita porque foi uma série que fechou ali com 3 temporadas. Ela tinha uma questão de teoria de viagem no tempo muito interessante. Ela é bem intensa na questão não só na questão da ficção científica, mas também na questão dos personagens, né? Tem uma quantidade sem fim de personagens e não dá para você eu muito mal lembro quem é o protagonista, né? Mas ela era bem complexa. É uma história interessante, apesar de eu não ter curtido muito o fechamento dela, de eu ter achado que ele, para se distanciar das teorias que foram criadas na internet por fãs, ele acabou fazendo uma coisa que não fazia, sei lá, para mim não fez tanto sentido. Eu acho que no final foi um festival de. Ele estava acostumado com aquele negócio de o passado interfere no futuro e vice-versa, que não sei o que ele tentou amarrar tanta coisa, que, pô, aí ficou um negócio meio assim, caramba, cara, não tem nada aí, porra, quer dizer que esse copo só existe porque um dia o cara foi pro futuro, foi do passado, e ficou meio zoneado, assim. Obviamente, dentro das regras da série, tudo tem uma explicação ali que plausível, tudo faz sentido, não tem muitos furos ali, mas eu achei que ficou meio cansativo essa forçação dele para que tudo tem um porquê de não sei aonde, que veio do futuro, veio do passado. Não sei o que você achou no final, Alexandre. Ah, cara, eu acho que Dark é isso que você falou. Ela vai, ou a pessoa vai amar, ou ela vai se sentir traída. É meio um final quase que nem o de Lost, porque a série promete tanto que não dá pra você chegar no final da série e falar, ah, tá, ok, não é ok. Ou você vai amar o final, ou você vai odiar o final, porque ou a tua expectativa vai estar lá no alto querendo, e você vai ver a tua expectativa atendida, ou vai ser uma decepção incrível, porque a tua expectativa estava em outra coisa. Então, mas eu acho que é uma série que vale muito de ser conferida, porque ele trabalha muito bem essa coisa de ter múltiplos personagens, né? Eu lembro daquele X-Men 3, o confronto final, que o Brett Ratner lá não conseguiu dominar a quantidade. Ele não conseguiu dominar a quantidade de personagens em tela, né? Tinha tanto personagem em tela que ele não soube dominar isso daí. E o Dark é o contrário, o cara realmente ele sabe estruturar todos os personagens. No final é o que você falou, para algumas pessoas parece que ele perdeu a mão, mas a real é que ele sabe dominar todo o cast que ele tem e ele usa os cruzamentos de uma forma muito genial, cara. Eu acho que é realmente muito, muito bem feito. Então eu acho que tem muita coisa boa para se tirar de Dark, sim. Lembrando que isso aí é uma lista que está no nosso site, né? O Alexandre vai mostrar aí para todo mundo. Se você sentir falta de alguma coisa, tá? Leu a lista e falou, pô, faltou filme e tal, comenta aí nas nossas redes sociais, fala com a gente, quem sabe a gente não inclui aí, dá uma conferida. Né, Alexandre? É isso aí, galera. Tem aqui, ó, desde Efeito Borboleta, o que a gente falou aí do De Volta pro Futuro. Tem o Looper, que a gente, putz, se fosse falar do Looper, né, Diegão? Dava pra perder o podcast inteiro só falando dele, né? Não, o Looper é um filme bem interessante mesmo. É bom nem começar. E é isso aí, galera. Se vocês curtiram o nosso bate-papo, não deixa de conferir a lista, não deixa de sugerir outros filmes ou séries que a gente não comentou aqui, que não tá lá na lista. E a gente agradece que vocês estejam com a gente até agora. Não esquece de conferir os outros vídeos do canal e clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não foi inscrito. Até o próximo vídeo. Valeu!